Tem que começar o vídeo pedindo desculpa, né? Tem que começar pedindo desculpa porque a gente ficou um tempo sem gravar. Primeiro por causa do carnaval, depois por absolutamente responsabilidade minha, que eu estou bastante maluca. Estava estreando 2 peças, uma já estreou e a outra estreia. A gente está gravando esse vídeo no dia 16 sábado, eu estreio dia 24, domingo que vem. Estou bem maluca, já aviso que se não tiver vídeo semana que vem é por isso, mas estamos aqui. Com isso, passou um monte de coisa que aconteceu desde o carnaval, que a gente gostaria de comentar. O Golden Shower, fake news sobre jornalista. Tem todo um pepino acontecendo no Ministério da Educação, né? De briga, do Olavetes versus milicos. Mas, a gente conversando, a gente entendeu o que estava mais urgente dentro da gente de comentar e conversar sobre isso, é sobre o episódio de Suzano. Acho que eu não preciso entrar em detalhes do que aconteceu em Suzano, né? Mas a gente poder conversar um pouco sobre os desdobramentos disso. Eu vou começar dizendo o seguinte: todas as tentativas que a gente faz de explicar um caso como esse de uma maneira simples, tendo como causa uma única coisa, obviamente vai ser um fracasso. Que é o que as pessoas têm tentado fazer, né, sempre. Então, tem lá as pessoas que falam que esses jovens são vítimas de um sistema escolar excludente, né? Não é que acho que isso é só produto do bullying, né? Que é produto de bullying, ou que isso só tem a ver com a cultura de armas, ou que isso só tem a ver com videogame, ou que isso só tem a ver com deep web, ou que isso só tem a ver com esses meninos. Esse é o discurso que eu mais me incomoda: esses meninos são delinquentes desequilibrados, ou vêm de famílias desestruturadas, etc, né? Então, se a gente quiser simplificar, a gente vai falar groselha, né? Bom, basicamente porque muito provavelmente tudo isso contribuiu e faz parte do que aconteceu, né? Então a gente pode começar a analisar cada uma dessas coisas e colocar um plus a mais. Eu acho que a gente pode começar pelo plus a mais, que eu acho que é o que menos pessoas estão falando, mas eu acho que é de fato o que está por trás de um conjunto enorme de desastres, que é uma crise do masculino. Eu acho que esse é um crime da masculinidade, que tem a ver com uma certa forma de se compreender o que é ser homem. É aquela coisa que acho que a gente já comentou até uma vez, daquele episódio do cara maluco que bateu uma punheta e esporrou na mulher no ônibus, que a questão que a gente pergunta por trás disso é por que homens, quando ficam malucos, fazem esse tipo de coisa. Exatamente. Né? Então aí a gente tem um crime de assédio sexual aí, que mulheres malucas não fazem. E aí a gente tem crimes como esse, que esse não é o primeiro episódio no mundo, também não é no Brasil. Acho que é muito chocante no contexto que a gente está também com esse discurso armamentista, ele choca bastante, mas se a gente for ver como acontece, onde acontece, com quem acontece, são meninos. Adolescentes, jovens, ou saindo, né, da adolescência, se bem que as pessoas saem da adolescência aos 35, né? Então são adolescentes, assim. E que vão a escolas, né? Eu acho isso muito significativo também. Eu queria falar 2 coisas sobre isso. Primeiro, que tem um episódio que aconteceu de um crime desse, que um menino participou de uma gincana e as 2 meninas deram nota baixa pra ele e ele foi lá e matou, atirou nas 2 meninas, não sei se elas morreram, não lembro. E aí você fica falando, ai, o bullying, ai, não sei o quê, mas assim, por que meninos estão lidando desse jeito? Não é negar a existência do bullying. Não, ninguém tá negando. Tem bullying, eu nem gosto muito desse nome, bullying, né? Mas é violento, causa danos enormes, mas assim, a gente tem episódios, por exemplo, de meninas que são gravadas fazendo sexo com o namorado e caem em rede de WhatsApp e elas sofrem pra caramba, isso é um bullying virtual horroroso. Por que essas meninas não entram atirando? Então, assim, tem um conjunto de coisas. Tem um conjunto de coisas aí, né? Tem essa cultura armamentista que é bastante masculinista, né? Não dá pra gente negar isso. Faz parte da socialização masculina, esse culto a armas.
não quer dizer que mulheres também não passem por isso. Antes que comece com, mas nem toda mulher... Eu, por exemplo, adoro armas. Eu estou generalizando para conseguir analisar uma coisa que é estrutural. É mais comum, e notem que eu usei a palavra comum e não normal, porque eu não acho nada disso normal. É mais comum que homens tenham mais contato com armas ou com essa... Você mesma é uma pessoa, uma menina que teve contato com armas, né? Muito contato. Sabe atirar e não sei o quê. Por que que você, na raiva, não pensa em sair atirando? Não, você pensa. Por que que você não sai atirando de fato? Né? Essa é a questão. Porque eu acho que também tem que levar em consideração que isso foi um acontecimento que foi engendrado durante muito tempo, né? Pelo que eu vi das análises lá, é um ano que está sendo... Que eles estão preparando, que comprar... Não é uma coisa que o cara tava muito louco num dia e saiu por aí atirando. Eles foram assessorados, Eles né? foram assessorados, e aí é que entra a parte da Deep Web. Não é da Deep, se chama Dark Web, né? Eu descobri isso agora e eu acho que a gente tem que começar a usar os termos certos. É que é chamada Deep Web todos os sites que não são indexados por buscadores. Ah, entendi. Não, os buscadores são tipo robôs, o Google, né? Eles saem buscando sites e fazem e tem um índice de sites, é isso que aparece quando você dá uma busca. Chama-se Deep Web, os sites não indexados. A origem disso é até interessante, que é nos países não democráticos, que o acesso à internet era muito limitado, etc. Existe todo um ambiente de compartilhamento de notícias e tudo mais, que não aparece nos buscadores, que é anônimo e tal. A Dark Web é quando você se refere a esses lugares não indexados, mas que tratam de... São os fóruns anônimos, que são chamados chans, que são um terror. Que aí como é anônimo, as pessoas expõem lados muito horrorosos e obscuros da humanidade, como misoginia, pedofilia, racismo. Inclusive, o fundador de um desses sites está preso, condenado a 43 anos de prisão por pedofilia, por compartilhamento, por ameaça. Foi esse cara que atormentou a Lola Abramovich durante 10 anos. A investigação demorou 10 anos. No site desse cara, é um antro de uma linha aí... De uma supremacia branca. Eles são masculinistas, né? A Lola chama de mascus. Que são esses caras, também tem esse nome novo de incels, né? Involuntary Celibataires. Celibatários involuntários, basicamente os caras que não conseguem transar e que responsabilizam as mulheres por não quererem dar para eles, né? Esses fóruns, esses chans comemoraram o massacre de Suzano. E eles incitam, por exemplo, jovens suicidas a se suicidarem, mas se suicidarem fazendo um ato grandioso de levar a escória, que eles chamam, com eles. Escória significa as mulheres. Ou levar as pessoas que eles desprezam. Então assim, você vai se matar, se mata, mas não vai se matar sozinho no seu quarto. Vai lá e eles ensinam mais ou menos como fazer isso. É uma coisa muito assustadora. Os caras, eles são chamados de homens santos, sanctus. Quer dizer, o que provoca a existência de um lugar como esse? Mas é isso que eu acho que tem que entrar. É por aí. Esses caras não são os provocadores disso, eles são incitadores disso, mas eles também são produtos de uma sociedade que acabou provocando esse tipo de coisa. E aí obviamente que eu não tô falando isso é culpa das feministas, se as mulheres tivessem ficado no lugar delas, nada disso aconteceria, porque a perseguição às mulheres é antiquíssima, né? A gente tem a Santa Inquisição aí inteira, né? Uma coisa que inclusive... Não tinha nem internet, né? Não tinha nem internet, então eles também são produtos. E dentro dessa análise que se a gente aprofundar, também, olha só o que eu estou falando. Vocês sabem que eu não gosto do Bolsonaro. Não gosto mesmo, sou contra. Não consegui ver uma palavra de sensatez saindo dos arredores dele, quanto mais dele. Mas eu também acho simplista dizer que porque o Bolsonaro foi eleito, aconteceu isso. Não, por quê? O episódio que inspira um desses meninos, os alunos lá, amigos, ele falou que ele tinha uma grande admiração, é o episódio de Columbine, que tem 20 anos, foi nos Estados Unidos, e há 20 anos atrás, Bolsonaro era só um deputado merda fazendo bosta lá no plenário, entendeu? Também acho que a eleição dele
é produto de uma coisa que o filme do Michael Moore sobre o Columbine, que chama Tiros em Columbine, já denuncia ali, que é essa cultura do medo. E essa cultura do medo tem que ser entendida, porque é daí que vem grande parte da xenofobia, grande parte da política extremista que o Steve Bannon prega, que vem essa cultura armamentista de vamos ter arma para se proteger, vem dessa cultura do medo. Por que as pessoas precisam se proteger? Porque elas estão com medo. E essa cultura do medo não é uma coisa essencial da essência humana que nasce com ela. Ela é produto cultural de um discurso e de talvez uma falta de resposta, uma falta de confiança nas instituições que a gente tem. É muito notável que esse medo construído é um medo do outro. Mas quem é que sente esse medo, né? É o homem branco, ocidental, heterossexual. É esse o sujeito que está tendo a sua posição, de alguma maneira, deslocada. Então, a sua noção de identidade, ele como homem branco, heterossexual, ocidental, etc., cristão, né? Ele se sente ameaçado, na sua identidade, na sua... Você sabe que a hora de gravar é a hora que ela quer participar, né? Esses caras, eles estão na raiz de todos os movimentos nacionalistas, né, de vou proteger a minha terra. No dia seguinte teve 2 atentados desse tipo de tiros em massa na Nova Zelândia, também cometidos pelo mesmo tipo de gente. Que são pessoas que, alegando se protegerem a sua pátria, protegerem seu espaço, protegerem seu território, fazem esse tipo de barbárie, né? Então, eu acho que se a gente não olhar para esse tipo de crime, seja esse aqui motivado por um conjunto de coisas, quanto de lá, como uma grande crise do homem branco hétero, cristão, a gente não sai do lugar. Então, de novo, deixa eu fazer aquele parênteses que a gente sempre tem que fazer. Não é sobre você. Não adianta vir comentar aqui. Veja bem, eu sou homem branco hétero e não saio por aí atirando. Sorte sua. A gente está fazendo uma análise que precisa de generalizações, porque ela se pretende uma análise estrutural sobre os sistemas que estamos vivendo. Por isso, quando a gente fala homem, branco, hétero... Não é você. Não é você. É entender que a crise desse perfil, né, ou os questionamentos levantados são encarados de uma forma, por uma grande maioria desses homens, ou que nem se dão conta de que estão vivendo essa crise, podem estar traduzindo essa crise numa depressão, um monte de outras coisas. Sim. Né? Mas que algumas pessoas, alguns desses homens, que podem ter... né, outros tipos de conflito emocional, podem ter gatilhos diferentes, eles lidam dessa forma. Não dá para descartar, que eu acho que é um dos componentes quando tem uma série de questões lá emocionais, psíquicas não resolvidas. Claro, tem um perfil individual por trás disso. Mas eu não gosto dessa coisa, eles são monstros desequilibrados, porque no fim das contas então tá bom, então se a gente conseguir identificar todos os adolescentes que são monstros desequilibrados, a gente acaba com isso. Não, adolescentes não são monstros desequilibrados, são adolescentes passando pelas coisas, lidando com as contingências. Inclusive porque, em geral, as pessoas que convivem com esses assassinos não percebem que eles são monstros. Né? Porque talvez eles não sejam, eles sejam pessoas que fazem monstruosidades, acabam por fazer monstruosidades. Exatamente, né? e que se tivessem uma outra forma social de se lidar com isso, talvez se eles não se sentissem tão ameaçados pelas mulheres, conquistando um pouco do seu espaço, se eles não tivessem se sentido tão ameaçados pelos negros, pelos muçulmanos, nos seus privilégios, vamos dizer assim, ou no seu lugar histórico, talvez eles resolvessem isso fazendo terapia. Ou chorando, tomando uma cerveja no ombro do amigo. Putz, a mina que eu gosto não quis ficar comigo. Sei lá, entendeu? Duas coisas que eu queria ponderar aí. Primeiro que esse discurso que há algum tempo eu aponto, assim, né? Que você sabe, a crise que eu tenho com o termo identidade e com o que ela constitui. E também tenho crise com o termo diversidade. Porque quando a gente vai falar de diversidade, o que é a diversidade? É tudo que não é o homem branco hétero. Então entra no bojo da diversidade mulher, preto, indígena, pobre. A gente vai precisar realmente lidar com isso.
com quanto essas identidades estão machucando, e eu não tô falando, ai, coitadinho do homem branco hétero tá sendo machucado. Elas já machucam há bastante tempo. E essa identidade, além de machucar o próprio homem branco hétero, é responsável por machucar todo o resto da humanidade. Mas é disso que eu tô falando, que machucam há muito tempo. Toda a pauta aí de opressões é em cima de uma normatividade, que é uma normatividade em cima dessa constituição de gênero, de raça, de classe. Meu discurso nunca é vamos parar de atacar o homem branco hétero. Não, vocês têm que dar um jeito de se virar aí, bicho. E aí a outra coisa que eu ia puxar, que é do paradoxo... Dialético, na verdade. Que é dialético, que é... Ao mesmo tempo que a gente tem que mudar a sociedade para mudar o indivíduo, é mudando o indivíduo que se muda a sociedade. Então como é que a gente vai fazer isso? Lembrando que a solução desse paradoxo é uma solução transgeracional, porque a gente não vai conseguir fazer isso em uma geração. A mudança da cultura, a mudança da sociedade é muito lenta. É muito lenta. Eu falo, se resolvam aí, eu não estou falando só se resolvam internamente vocês. Eu estou falando como é que a gente cria condições e cria crianças mais saudáveis. Precisa ter adultos saudáveis para criar crianças saudáveis. Como que a gente trata dos adultos para eles serem saudáveis para criarem crianças? Porque acho que está todo mundo patinando nessa. E aí não adianta a gente sair apontando o dedo, culpando cada um. Né? Porque é uma coisa que não dá, para citar aquela entrevista maravilhosa com a Cida Moisés, não dá para patologizar. Quando a gente patologiza, a gente tira a responsabilidade social. Tira a responsabilidade social e individualiza o problema. O problema são esses dois meninos. Não é, porque... Ou o problema é o bullying, ou o problema é a Chan, ou o problema é o game, ou o problema é o Major Olímpio. Não, tudo isso é problemático. Só que isso tudo também é fruto de uma sociedade problemática, e aí acaba sendo uma bola de neve, porque gera mais problema, gera mais reação, gera mais isso aqui, e uma hora a gente tem que estancar. Porque a partir de um medo que na sua origem é infundado, que é esse medo do outro, você acaba criando medos reais. Eu acho que sabe o que me pegou muito nessa história, talvez de Suzano, mais do que em outras, foi a reação daqueles que nos representam, que deviam nos consolar, ou consolar as famílias ou que deveriam pelo menos falar, olha, a gente não tem solução, mas estamos apontando para isso, porque as soluções eu fiquei muito apontadas são mais, a gente fica mais perplexa. Mais perplexa. Eu fiquei muito perturbada, porque assim, não é um caso, aconteceu no governo Dilma, aconteceu no governo, em outros, né, independe do governo. A reação é diferente, sabe? Assim, a falta de empatia, a falta de solidariedade, indo na contramão do que o mundo está fazendo, sabe? Sim. Que é de desarmar. Indo na contramão do que o próprio movimento nos Estados Unidos está fazendo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Aí fala que a solução não é desarmar, é armar os professores. Armar mais. Se os professores estivessem armados, também está partindo do pressuposto que no meio dos professores não existe ninguém desequilibrado, já pensou? Pois é. Né? Não, e aí é um discurso muito louco, né? Porque os professores não são comunistas, é para armar os comunistas? O que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer a revolução comunista. Os professores não são as piores pessoas, os culpados da escola? Vocês querem armar essas pessoas que vocês dizem que são doutrinadores horrorosos? Eu não consigo entender qual que é a lacuna da inteligência aí. Um raciocínio errático, assim, e que deixa a gente muito desamparado. Fala, não, agora que precisa passar mesmo. Revogar o Estatuto do Desarmamento, que foi o que um dos irmãos Metralha falaram. Sabe, o Bolsonaro demorou mais de 5 horas para se manifestar. O cara se dá um peido na esquina e o cara tá tweetando. Numa tragédia dessa proporção, o cara não escreveu uma linha que seja empática, solidária com o sofrimento daquelas pessoas. Triste, assim, você vê as grandes autoridades do país não abrindo a boca para falar. O Moro, sabe? Ministro da Justiça, caçamba. Como assim? Pois é. Acontece uma coisa dessas e aí a gente, né, do nosso lado, falando, viu, Bolsonaro, paraná, paraná. E aí você olha e fala, não, pro buraco mais embaixo, o problema é outro. Bolsonaro, como você disse lá no Caixa Preta, é isso. O Bolsonaro é resultado dessa cultura. Porque uma criatura perversa como o Bolsonaro, violenta como o Bolsonaro, jamais teria sido eleita se essa cultura já não tivesse... mas é que pra mim é muito simples. É que nem a gente culpar o Hitler por todo o fenômeno do nazismo.
Não é, o Hitler ascendeu porque tinha condições históricos sociais para ele ascender com um discurso extremista desse jeito. O Bolsonaro só ascendeu porque tinha condições sociais históricas. E assim, não estou fazendo comparações do tipo, o Bolsonaro é o Hitler. Poderia, mas não estou falando isso. Estou só analisando as condições socioculturais, históricas que fazem figuras que são autoritárias, racistas, misóginas. Se a gente tivesse numa sociedade saudável, primeira borracha que o Bolsonaro soltaria já seria motivo de ridículo e não de mitificação. Exatamente. Né? Então, se a gente não parar para olhar isso dessa forma, a gente tá perdido, né? Bom, acho que é isso. Acho que a gente queria falar só um pouco assim, dar uma aprofundada nessa análise aí, o tanto que a gente consegue também, não só pelos nossos limites de tempo, mas pelos nossos limites de visão, né? Tá todo mundo aí tentando ler o mundo de um jeito, mas a gente não queria passar sem refletir sobre isso, né? No canal, pelo menos me desejar feliz aniversário, já que foi meu aniversário. Feliz aniversário. Ah, obrigada. Mas é que você foi não gostava. Eu vou explicar o que eu não gosto. Ligação de aniversário. Pode mandar mensagem, pode mandar áudio. O que eu não gosto é: alô, oi Ana, parabéns, obrigada. Sem assunto, é isso que eu não gosto. Ligação de aniversário. Entendi.